onde que essa transformação pode ser utilizada. Então, o que significa essa transformação, essa matriz que eu achei da transformação? Eu sei como levar elementos da base B1 e chegar na base C1. Então, se eu quero, por exemplo, pegar a transformação, calcular num vetor V qualquer e escrever essa transformação, eu já quero que ela chegue na base C1, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar essa transformação linear, então, que pega vetores da base B1 e chega na base C1. Só que, como eu estou tomando vetores, essa transformação sai de B1 e chega em C1, essa matriz de transformação precisa ser aplicada em vetores na base B1. Então, eu posso fazer T de um vetor qualquer, em qualquer base que seja, né? Não sei, eu vou fazer a transformação desse vetor. Na verdade, na base canônica, né? Porque T de V eu só sei fazer na base canônica. Mas eu já quero que chegue na base C1. Se eu quiser utilizar essa matriz mudança de base, essa matriz mudança de base, ela sai da base B1 e chega na base C1. Então, necessariamente, os vetores que eu aplico nessa matriz, eles têm que estar na base B1. Então, a minha próxima pergunta é: como escrever um vetor qualquer na base B1? O que a gente sabe é que para fazer isso, eu preciso achar a identidade, né, a transformação identidade, que seria levar vetor em vetor no mesmo espaço, que vai pegar os vetores, por exemplo, da base canônica, não é C que eu chamo, né? É BC. E cheguem na base B1. Então, se eu saio da base canônica e chego na base B1, essa identidade tem que ser calculada na base canônica. Então, eu venho aqui e faço T de V. O V está na base canônica, bonitinho. Só que eu quero aplicar essa transformação e já chegar na base C1. Eu já tenho uma matriz que sai da base B1 e chega na base C1. Só que essa matriz precisa ser aplicada no vetor B1, ok? Se aqui eu tivesse a transformação que saísse da base canônica e chegasse na base C1, aqui eu poderia ter V na base canônica. Mas, no nosso caso, eu utilizei a base B1, então eu preciso saber quem é B na base B1. Então, no próximo vídeo, a gente vai determinar uma matriz tal que, quando eu aplico ela num vetor da base canônica, já sai o vetor na base B1 que eu quero. Ok? Acho que eu vou continuar aqui mesmo. Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, então a gente não precisa. Depois eu escrevo de novo essa matriz aqui. Então, ó, vou apagar essa parte para a gente conseguir fazer essa nova continha aí, né? Então, vamos lá. Então, vou pegar isso aqui e reescrever aqui em cima. Então, ó, vou identificar quem que é essa matriz I aí que vai mudar a minha base. Então, vou sair da base canônica e chegar na base B1. Então, eu vou aplicar a identidade nos vetores da base canônica e eu vou aplicar a identidade nos vetores da base canônica e reescrevê-los na base B1. Então, tá. Quem que é a identidade num vetor? É o próprio vetor. Então, vou pegar os vetores da base canônica, que é o vetor 1, 0, e escrever ele na base B1. Outra coluna, vou pegar outro vetor da base canônica, que é 0, 1, e escrevê-lo na base B1. Então, como que eu consigo essa matriz? Eu preciso escalonar quem? Então, vamos fazer aqui a conta, né? Como que eu escrevo um vetor numa base? Eu escrevo aqui essas colunas, os vetores da base, que é 1, 1, 1 menos 1, e aqui eu quero o vetor que eu quero escrever como combinação dessa base. No nosso caso é 1, 0. A mesma coisa eu preciso fazer para o 0, 1, então vou fazer os dois juntos. Vou escalonar essa matriz para me determinar, então, quem que seria a matriz das combinações lineares. Fazendo esse escalonamento aqui, ele fica um pouco mais fácil, mas eu vou deixar sem fazer de novo por causa do tempo de vídeo. Vai ficar 0, 1, 0, 0, 1, e aqui vai ficar meio, meio, meio e menos meio. Ou seja, para me escrever o vetor 1, 0,
eu preciso fazer, para me escrever o vetor 1, 0 na base V1, eu preciso que seria alfa vezes, né, meio vezes o vetor 1, 1, mais meio vezes o vetor 1 menos 1. Vocês notam que vai dar um 0 mesmo. Como é que eu escrevo 0, 1? Meio vezes o vetor 1, 1, menos meio o vetor 1 menos 1. Então, aqui já seriam as combinações, a forma de escrever. Então, igual a gente fez no anterior, essa aqui já é a matriz mudança de base. Já é a forma de se mudar de base. Então, vai ser meio, meio, meio e menos meio. Então, essa aqui seria a forma, né? Se eu quero escrever, por exemplo, qualquer vetor V na base B1, se eu tenho ele, o vetor V, na base canônica, basta multiplicar por essa matriz aqui para me conseguir ele na base B1. No próximo vídeo a gente vai colocar todos esses resultados juntos para vocês entenderem o motivo de tanta mudança nas bases aí.